Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia. Sejam bem-vindos mais uma vez para tomar um café da manhã com Jesus. Jesus sempre está aqui esperando a gente, né? Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, obrigado por mais uma vez estarmos na Tua presença, na Tua casa, Senhor, para estarmos rendendo graças ao Senhor em primeiro lugar, por ter essa consciência de vir à Tua casa, buscar a Tua presença, buscar a Tua palavra, louvar o Teu nome, Senhor. Não tem algo melhor para a vida da gente, senão a presença do Criador. Portanto, Senhor Deus, fala conosco nesta manhã, vem aqui tomar a frente de todas as atividades que serão feitas na igreja neste domingo, Senhor Deus, começando agora pela manhã, com a nossa ministração da palavra, com a ceia do Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Somos dependentes do Senhor para viver, somos dependentes do Senhor, Pai, para que um dia nós nos encontraremos definitivamente na Tua glória, Pai. Portanto, Senhor Deus, que nós possamos também ter consciência, Senhor Deus, de que outras pessoas precisam da Tua palavra e que nós somos testemunhas do Senhor, porque somos privilegiados por ter aberto o nosso coração e pela Tua misericórdia Tu nos aceitou, Tu nos chamou, nos escolheu e nós aceitamos, Pai. Por isso, Senhor Deus, fala conosco nesta manhã, colocamos nossa vida diante do Senhor, em nome e por amor de Jesus. Vou pedir ao trovador para poder fazer um louvor de introdução, em nome de Jesus. Lucas 1:35, amém? Vamos ver o 35 não, vamos ver alguns textos aqui anteriores,
Primeiro 1, 26, Lucas 1, 26. No sexto mês, amém? Todos acharam? Lucas 1, 26. Evangelho de Lucas 1, 26. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Agora versículo 32. Este será o grande e chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor. Lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, versículo 33, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Senta glorificando a Deus, igreja. Amados, estamos chegando aí perto do Natal e é muito bom a gente estar, como foi colocado aqui pelo pastor Alexandre, domingo passado foi falado do advento, que é a chegada do nascimento de Jesus, o anúncio da vinda do Messias, e isso nos relata para a gente sempre comemorar e chamar a atenção para que possamos estar refletindo neste tema, É um tema muito importante que tem uma relevância para o mundo, uma relevância muito grande para o mundo. Mas é uma coisa que a gente não sabe qual é o dia do Natal, Como fala, não se importa. Mas se colocam o Natal como dia 25, nós vamos fazer que esse dia seja comemorado, o dia de Natal. Eu conheço pessoas que nasceram, eu conheço até Francisco mesmo, Francisco, quantos anos você tem? Eu tenho tantos anos, mas eu fui registrado dia tal. Tem gente que não sabe o dia que nasceu, que o pai não registrou, essas coisas, não sabe o dia. Não tem obrigação nenhuma de Jesus dizer qual dia que nasceu, ficar retratado isso. Mas se comemora o aniversário dele, ele vai escolher um dia. A minha mãe nasceu no dia 3 de julho, mas comemorava-se no dia 1º de julho. Então, isso é uma coisa do nascimento, é uma coisa diferente, importante é o dia que nasceu. Então, eu sempre falo, o dia que Jesus nasceu, foi o dia que você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Como diz João, capítulo 1, versículo 12, Aquele que recebeu a Jesus Cristo como Senhor, Aquele que creu e assumiu, e entendeu o processo da qual o Jesus Cristo foi para a cruz, Então, esse ato aqui, amados, eu acho muito importante para que a gente possa entender isso, Esse texto aqui: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Então, amados, a gente sabe que é uma sombra, Tem o sol, tem uma árvore, tem uma sombra. Então, o poder do Altíssimo vai te envolver com a sombra. Envolveu Maria como uma sombra. Você consegue imaginar isso, amados? Como é que foi isso? Imagina uma sombra, sobre a vida de Maria, E eu não sei, eu lembro de uns filmes antigamente de poderoso, superpoder, aí desce um raio assim, Ou seja, a sombra fez alguma coisa que era representante do poder de Deus para fecundar o ventre de Maria, que era virgem. E a fecundação, ela só ocorre para nós de uma forma já caracterizada biologicamente, Formado pelo esperma e através do óvulo da mulher. Mas aqui houve uma formação humana através de Deus. Não houve relação, mas houve o poder de Deus para formar, como uma sombra, gerou dentro de Maria. E quem gerou? Foi o quê? O Espírito Santo de Deus.
e o poder do Altíssimo te envolverá como a sua sombra. Por isso também o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém, amados? Vocês acreditam nisso? Que essa sombra pode gerar um filho, né? Não dá para ver isso não, nem na biologia, não dá não. Nem marinha, nem terrestre, nem humana, biologia não dá não. Mas nasceu o filho. Se você crê, você tem que crer. Por que você crê? Amém? Porque esta sombra continua na terra. A sombra representa o Espírito Santo. Eu gosto muito daquele salmo, todo mundo gosta muito daquele salmo que mais caracteriza o Salmo 91. Aquele que habita sobre a... Opa, ela aí, ó. Sobre a sombra do Onipotente, ou também fecundará. Sobre a sombra do Onipotente, Maria foi fecundada. Dá uma glória a Deus para mim. Não, para mim não, para Deus, para Deus. Ah, glória a Deus. Então ele fecunda. E como fecundava com Maria, ele continua fecundando ainda hoje. Amém ou não amém? Se a sombra continuou, ela estava lá no Salmo 91, de repente ela foi e veio para o Novo Testamento. E ela continuou como sombra. Sabe que sombra é essa? Você sabe que Moisés foi conduzido também por uma sombra? Que sombra? A nuvem. A nuvem ia na frente e Moisés ia atrás. Amém, Jane? Sim ou não? A sombra, olha só essa sombra. Pastor, você veio pregar sobre sombra? Não, quem vai pregar vai ser o pastor Alexandre. Estou fazendo uma introdução sobre a importância do nascimento de Jesus. Não somente na sombra, no dia que fecundou Maria, mas no dia que fecundou você. Eu. E esse Espírito Santo gerou em você um ser, uma pessoa. A pessoa do Espírito Santo que é Yoshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Pastor, Jesus está dentro de mim, nasceu dentro de mim, nasceu, porque é o Espírito de Cristo que habita em você. Da mesma forma que desceu sobre Maria, desce sobre a igreja. É uma sombra que desce um poder, que no dia de Pentecostes foi representado com o quê? Uma língua como se fosse de fogo. E ali fez com que todos ali se recebessem o poder de Deus. E aí teve outras vezes, outras ocasiões, e no livro de Atos relata que na casa de Cornélio também teve isso. Em Atos capítulo 10, versículo 45, o Espírito Santo tomou as pessoas, e aí as pessoas que tomaram ali, foram tomadas pelo Espírito Santo, elas ficaram tão assim admiradas, e os judeus, né, os Pedro, Tiago, João, ficaram olhando. Tiago estava... Pedro e João, eles estavam ali, eles ficaram admirados, falaram assim, eles receberam a mesma coisa que nós recebemos no dia de Pentecostes. Pedro fala isso, a mesma porção do Espírito Santo desceu sobre ele. Então a nuvem continuou, a sombra continua, e chegou até na casa de Cornélio, que era um romano, gentio. Também chegou na casa de quem? Chegou lá na casa, e no capítulo 8, Filipe também viu o poder de Deus descendo sobre os samaritanos, um povo da qual os judeus não gostavam, não tinham intimidade. Então, é para todos, tanto para os gentios, samaritanos, judeus, gregos, troianos e todos. Esta sombra continua aqui. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Então não importa. Vamos comemorar. Porque o dia que nasceu Jesus dentro de você, ele continua vivo dentro de você, fazendo diferença na sua vida.
Senhor, obrigado, Jesus, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa, sabendo que um dia houve um milagre em nossas vidas, como houve em Maria. O Senhor fecundou, através do teu Espírito Santo, perdoando os nossos pecados, e pela tua misericórdia, nós nascemos de novo, da água e do Espírito, e recebemos a porção do Espírito Santo, que nos é testemunha de que tudo que está na palavra é verdade. Por isso, Senhor Deus, fica conosco nesta manhã, enche esse local da tua glória, enche com a tua nuvem de glória, manifesta o teu poder, que haja cura, que haja milagre, que haja respostas, e Pai, através da palavra que será ministrada, através dos louvores que serão entoados, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, as nossas vidas, para poder, Senhor Deus, estar na Tua presença, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus, amém? Os nossos
Preciso
Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Você, amado irmão, amada irmã, graça e paz da parte do Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aleluia. Amados e amadas, abram as suas Bíblias. Amém. No livro do profeta Isaías, aleluia, capítulo 53, como foi relembrado aqui pelo pastor Luiz, estamos vivendo o tempo do advento, aleluia, Jesus vai nascer, glória a Deus, Deus deu seu Filho de presente para nós, está escrito lá, em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Olha só que coisa maravilhosa, né? Que presente que nós ganhamos, né? O maior presente que nós poderíamos ganhar de Deus é Jesus. Aleluia. E como é esse Jesus? Nós não temos fotografias de Jesus, não tem uma pintura, não tem um quadro, não tem um afresco, não tem um parâmetro. Não, espera aí, pastor. Tem. Tem, mas não retrata ele. Ninguém, não tem gente aqui, não tem registro, né? Não tinha fotografia, né? Isaías 53, aleluia. A partir do versículo 1. E a palavra do Senhor diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha o quê? Aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas
iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Pai, no nome de Jesus, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é perfeita para nós, ela é pura, Senhor, e ela se renova a cada dia em nossas vidas. Fala conosco, ó Espírito Santo de Deus, aquilo que o Senhor tem para a tua igreja, no nome de Jesus, amém. Podeis assentar, aleluia. Glória a Deus. Domingo passado iniciamos o Advento, primeiro domingo do Advento. Estamos agora no segundo. Jesus vai nascer. Mas o profeta Isaías, que eu já tive a oportunidade de falar aqui também, que é um profeta messiânico, então ele traz também os estudiosos, os biblistas, teólogos, historiadores, entendem Isaías como esse profeta messiânico, onde ele traz a revelação do Messias. E aqui no capítulo 53, é um deles. Quem viu Jesus? Os que estavam lá no tempo dele. Nós vemos Jesus na sua essência, através do seu espírito, do mover. Nós o sentimos. Amém? Porque o Espírito Santo está derramado sobre nós. Nosso coração aquece. Nossa alma o sente. Mas quem viu a sua aparência aqui diz que a sua aparência não tinha formosura. Mas é interessante que nós vemos às vezes alguns quadros, né? Algumas imagens representando um Jesus bem branquinho assim, igual a mim, Alexandre, bem branco assim, né? Um Jesus de olhos azuis, né? Com as feições finas. Interessante isso, né? Isso tem um motivo, porque o centro do cristianismo acaba virando Roma. E ao retratar esse Jesus, essas imagens, afrescos, pinturas, eles o reconhecem como eles mesmos. Um homem branco, de olhos azuis, nariz afilado, né? Cabelos loiros, longos, né? Olha só. Mas Jesus nasce num lugar onde nós conhecemos hoje como Oriente Médio, onde há uma divisão ali, hoje há a guerra, e lá eles não nascem loiros não, a não ser que os pais sejam estrangeiros, né? Vão para lá, mas eu entendo que Jesus assim era, acho que da cor da Adriele, um pouco mais fechado até, não era bonito. A gente imagina um Jesus bonitão lá, sei lá, 2 metros de altura. Não é a característica da altura dos homens desse tempo.
não eram tão altos assim, né? Aliás, o ser humano, hoje, no nosso tempo, ele tem outras características. A vida está mais longa, né? O número de pessoas com mais de 60 anos já aumentou muito. Se a gente pega aí na história, vai fazer uma estatística, o ser humano vivia muito pouco, determinado período da humanidade, né? Aqui nas Escrituras, durante o tempo, os homens viviam muitos anos, né? 900 anos, 800 anos, o negócio vai diminuindo, 120 anos. Quando chega na Idade Média, por conta do esforço físico, das pestes que vão surgindo, a qualidade de vida muito ruim, essa idade cai, né? Mas o homem, o ser humano, na sua busca de Deus, de adorá-lo, né? Ele faz uma imagem daquilo que era o centro ali para ele. Se nós formos, porque o Império Romano ele acaba depois ganhando uma outra conotação, ele é dividido. Aí nós temos depois o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, onde nós também chamamos de Império Bizantino. E ali você já vê uma imagem de Jesus mais moreno. Os vitrais já retratam outro tipo de Jesus. Qual é o tipo de Jesus que você tem na sua mente? Porque nós não temos fotografia, nós aqui, através de filmes que o retratam, de imagens, a gente tenta imaginar algo. Mas aqui Isaías dá uma pequena descrição de como seria esse Jesus. E ele não era branco, ele não tinha cabelos loiros longos, ele não tinha olhos azuis, né? Nós não sabemos ao certo a sua aparência. Mas eu entendo que na nossa busca por Deus, na nossa busca por Cristo, a sua aparência é o que menos importa. Jesus não é branco, Jesus não é preto, Jesus não tem cor, Jesus é de todas as cores, Ele está em todas as esferas, Ele veio para toda a humanidade, Ele veio para nos salvar, Ele veio para que tivéssemos vida e abundância. A palavra diz que Ele levou cativo todas as feridas, Ele sofreu. O justo morreu pelo pecador. Todos pecaram. Alguém deveria carregar todo esse fardo do mundo, que é muito pesado. Quem suportaria isso? Quem de nós, qual anjo, quem suportaria todo esse peso, toda essa aflição? Homem de dores, que sabe o que é padecer, como quem um dos homens esconde o rosto, era desprezado. Mas pastor, na Bíblia está escrito que muitos iam ao encontro de Jesus, sim, mas era muito desprezado também por outros, e foi desprezado quando foi levado a julgamento, sem pecado, sem abrir a boca. O esbofetearam, cuspiram no seu rosto, chicotearam ele, rasgaram a sua carne, transpassaram ele, para saber se ele ainda estava vivo, e saiu o que dele? Água! Sabe por quê? Porque todo o seu sangue foi derramado na cruz pela minha vida e pela sua vida. Porque nós não suportaríamos. Tem aquele filme A Paixão de Cristo, não sei se você já viu.
Alguns dizem que aquilo ali retrata parte de uma realidade. Algumas pessoas, ouvi dizer na época que lançou no cinema, que não aguentaram ver, eu consegui ver. Mas às vezes eu confesso que quando o prego estava passando ali pela mão ali, Jesus. Ele carregou todos os nossos pecados. Todas as nossas transgressões foram depositadas sobre os seus ombros. Nós não conseguiríamos suportar isso, ninguém. Mas Deus o deu. Olha só, que presente, que Natal, hein? Tem que se alegrar. Alegre-se nesse Natal. Eu não sei quais são os motivos que você busca para a sua alegria. Talvez você, nos seus planos, você não vai passar o Natal do jeitinho que você queria. Mas Jesus foi dado pela tua vida. Levou as nossas transgressões. Foi ferido por nós. Levou nossas pisaduras. Sabe? E aí, quando nós vamos lá no Novo Testamento, já lá na cruz, padecendo, ele ainda olhou e falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nós, quando recebemos o enfrentamento, somos perseguidos, isso acontece. Somos contrariados, né? A gente, já levanta a voz e parte às vezes para brigar e entra em conflito e tem confusão. E às vezes a gente esquece que Jesus pediu para perdoar aqueles que estavam ferindo. Aqueles que pegaram uma cruz cheia de espinho, colocaram assim na sua cabeça e espetaram ele. Quando teve sede, não deram água para ele. Eu já disse para vocês o que fizeram com Jesus aqui, né? O que significa aquele balde com vinagre, caniço e esponja, né? Aquilo era usado nas latrinas romanas. Aquilo era usado nos banheiros romanos, onde ficavam as latrinas de um lado, latrinas de outro lado, sentavam-se um do lado do outro, um córrego com água corrente no meio, e as pessoas, para se limpar e desinfectar aquela esponja, se limpava, pegava o caniço com a esponja, se limpava, fazia higiene, passava ali na água e jogava no balde com vinagre. E aí quando tocam na boca dele, aí ele diz: está consumado. Deus nos deu Jesus como o maior presente que a humanidade poderia receber. Presente de Deus para nós. Presente de Deus para mim e para você. E às vezes você pensa assim: e se eu não ganhar nenhum presente? Você já ganhou o maior presente que você poderia receber. Já ganhou o melhor presente, você ganhou Jesus. Deus deu Jesus para você e para mim. Para que mesmo que a gente não tenha ideia da sua imagem, como ele era, mas as Escrituras nos trazem algo que nós podemos imaginar. Algo que podemos ver. Homem de dores. Jesus sentia dores. Provavelmente os pés dele deviam doer, porque ele caminhava muito. Ele tinha fome, ele tinha sede. Era a sua parte humana. O Deus homem.
Mas Deus, o Deus que encarnou, o Deus que abriu mão da glória e se fez menor por nós, por mim, por você, por isso estamos aqui hoje, por isso a ceia do Senhor. E Ele morre derramando seu sangue, seu precioso sangue, de graça. Você não pagou nada para isso. Mas para Ele foi um alto preço. Um alto preço se pagou pela tua vida, pela minha vida. Preço de cruz, preço de sangue. Não há mais necessidade de sacrifícios de animais. Pombas, cordeiros, cabritos, bois, ovelhas, não são mais necessários serem cortados. O sangue derramado para a expiação. Porque já foi feito isso. Já foi derramado. E o Senhor Jesus, sendo oprimido. E no versículo 8 do capítulo 53, por juízo opressor, foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Nunca saiu da boca de Jesus nenhum dolo, nenhuma palavra torpe. Lá, aqui no mesmo livro de Isaías, no capítulo 6, encontramos o profeta diante da glória do Senhor, onde os anjos cantavam e falavam que Deus é santo. E ele fala assim: ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros. Mas Jesus também tocou na nossa boca. Jesus também nos toca nesta manhã. Com o que, pastor? Com o Espírito Santo. E para a honra e glória do Senhor, no terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele ressuscita. E Ele vai ter com os seus discípulos. E eles veem as marcas, as pisaduras, as cicatrizes que já passaram. E Ele deixa até para outros: pode tocar, toca. Tem gente que às vezes precisa tocar. Qual o problema? Problema nenhum. Tem gente que não. E Ele está ali, e Ele ainda anda com eles, come, bebe com eles. Na sua ceia de Natal, convide Jesus para estar na tua mesa. Antes de você cear, se reúna com a sua família. Ontem nós, na casa da irmã Ana, que teve um culto lá muito abençoado, até estávamos falando: na minha casa a gente não espera a meia-noite, 10 horas come. E tem gente que espera a meia-noite, tem gente que espera 11 horas da noite, tem gente que é 8, não importa o horário é o que menos importa. O horário é o que menos importa. O que mais importa é que Jesus, esse que foi transpassado, esse que derramou o seu sangue, mas que no terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele vive, Jesus vive. Alegrem-se comigo.
Não se entristeçam, não, se alegre, porque Jesus vive, Jesus vai nascer, o advento de Cristo, aleluia, convide Ele para cear contigo, amém? Aleluia, eu quero te convidar a ficar em pé, amém? Aleluia, nós vamos ouvir um louvor, os pastores estarão aqui consagrando a ceia. Você pode já começar a conversar com Jesus, porque Jesus vive, Ele ouve a sua oração, Ele escuta a sua voz. O salmista diz que o Senhor inclina os ouvidos para nos ouvir, amém? Pastor Luiz, aleluia. Aquele que morreu no teu lugar, aquele que deu a sua vida por você. Eu fico imaginando que ele comentou sobre a questão do vinagre. Tem um texto em Mateus capítulo 26, versículo 39, se não me engano, 27, 39, que falaram para Jesus assim: desce dessa cruz, sai daí, você não é o filho de Deus, você não é o rei dos judeus, desce daí, sai daí, vai daí, cura todo mundo, faz um milagre aí. Aquelas pessoas não sabiam, né? Que aquele homem que estava ali na cruz, quantos milagres que ele fez, quantas pessoas foram curadas por ele. Aquela mulher com 12 anos de hemorragia, e Lázaro, que ressuscitou dos mortos, depois de 4 dias de morto. Desce dessa cruz, mostra quem você é, salva-te a ti mesmo. Foi isso que falaram para Jesus. Esse é o plano para salvar a sua vida, a minha vida. Quando a gente vai comer do pão, a gente lembra que quando foi que ele fez isso. Foi antes de acontecer a crucificação. Ele estava preparando você e a mim. E ele quer que você, nesse momento, retrate tudo isso dentro de você. Reviva tudo isso dentro de você. O sacrifício
que Ele fez por você e por mim, por você, por cada um de nós. Então esse é um momento que às vezes a gente é repetitivo, mas é necessário. Ninguém pode abolir isto de um culto. Sem cruz não há salvação. Sem sacrifício de Jesus não tem caminho, não tem-se vida. É por isso que nós repetidas vezes. Agora, ele falou para tomar sempre, ele não falou para tomar o primeiro domingo, não. Podia tomar sempre. Eu trago isso, amados, para você ver a responsabilidade que eu tenho, que você tem, para comer desse pão e beber desse cálice. O apóstolo Paulo falava com toda a ênfase: o viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Porque um dia nós vamos passar por aqui, não existe mais, não vai existir mais nada aqui. Eu, quando eu era jovem, eu nunca pensei nisso, amados. Nunca. Era jovem, corria, pulava, brincava, pegava onda, fazia skate, era tudo, valia tudo. Nunca pensei. Aí um dia a gente vai encarando a morte de frente, vai vendo as pessoas morrer, passando, você ficando, e as pessoas. Temos exemplo dentro da igreja. Um dia está vivo, no outro dia está morto. O que é Kairos de Deus? Você sabe o que é Kairos de Deus? Eu não sei. Sabe por quê? Porque quando a pessoa morre aqui, a pessoa sai do Cronos e entra no Kairos. Agora, quem é esse Kairos? Como é que é esse Kairos? Não tem mais semana, dias e horas. Acabou. Quando ele fala lá em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, ao ressoar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos depois. Os mortos, de repente, já ressuscitaram no Kairos. Não sei. Está morto ali o corpo. Que corpo é esse? Aí vem aquele filme de Deixados para Trás, parece todo mundo saindo do tubo, voando. Quem pode dizer isso? Principalmente nós, que já temos uma certa caminhada, mas todos estão sujeitos às mesmas coisas. Hoje está aqui, amanhã eu não sei. Então, amados, essa é a solução. Ele deu um pedaço, ele deu o corpo dele para morrer no meu lugar, no seu lugar. Ele deu o sangue dele para morrer. O sangue é vida, mas tudo isso foi feito por ele. Sem ele nada existiria. Ele foi o princípio de tudo, está escrito na Bíblia. Se eu não tivesse a Bíblia, a palavra de Deus dentro de mim, eu não tenho vida. Eu não tenho esperança. Choro todo dia para não morrer. Todo dia. Para viver mais. Para poder fazer alguma coisa. Quando eu vejo alguém fazendo mais, eu fico triste porque eu não consegui fazer. Senhor, em nome de Jesus, Pai, diante deste momento, eu faço isso, tu sabes, em memória do Senhor. Como diz, não basta falar assim, estamos tomando a ceia em tua memória, mas eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o que me traz esperança é justamente a morte e a ressurreição de Jesus. Aleluia. He's not here. Está escrito no túmulo de Jesus. Ele não está mais aqui. He's not here. Ele ressuscitou. É minha esperança. Peça perdão dos seus pecados. Coloca diante de Deus a tua fraqueza, a tua impossibilidade, a tua todo o seu ser, toda a tua força que você tem, que você talvez consiga fazer as coisas hoje. Coloca isso diante do Senhor e fala: Senhor, sem ti eu não sou nada.
quero trazer à memória a ceia que me dá esperança. Bebei e comei em memória de mim. Esta é a memória. Esta é a memória. Perdoa-nos, ó Pai, pelos nossos pecados. Perdoa pelos nossos pecados. Amém, Jesus. Mensagem da cruz. Viver. Mensagem da cruz. Cruz. Ela, Jesus, deu a vida. Perdão dos seus pecados. E repita comigo assim: Senhor meu Deus, perdoa os meus pecados por pensamentos, por palavras e por atitudes. Tudo que eu fiz que não te agradou, misericórdia, misericórdia, me perdoa, Senhor. Sou falho, sou egoísta, tantas falhas eu quero mudar e quero melhorar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, consagra esses elementos. O pão representa o teu corpo. A partir de agora, tudo que comer deste pão estará comendo aquilo que representa o corpo de Cristo. E todos que beberem o cálice, o suco de uvas, representará o sangue de Jesus. As uvas não pertencem à ceia, mas aquele que não quer, mas pode comer a uva que representa o fruto da videira verdadeira. Pode vir aqui pegar os elementos e voltar para o seu lugar. Chamar o pastor para fazer aqui a...
Amém, Jesus. Vamos servir a ceia para todos. Nesse momento você coloca a sua vida diante do Senhor. Jesus num cenáculo. Ele estava ali, chamou seus discípulos. Aquilo ali era apenas um laboratório para tudo que se fazia depois. Era a representação do que nós fazemos hoje. O pão representa o teu corpo e o suco de uvas o seu sangue. Neste momento, todos juntos, comamos do pão que representa o corpo de Cristo. Aleluia. E na noite que Jesus foi traído, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Aleluia. Bebamos todos juntos. Amém. Comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a dizer ao Senhor palavras de amor e de gratidão a Ele. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa, participando destes momentos. Queremos estar sempre trazendo isso à memória, da forma que a gente possa ver a responsabilidade de comer do pão e beber do cálice. É muito importante, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por participar desse momento. Amém? Vamos, nesse momento, louvar a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Amém? Aleluia. Deus é bom. Amém? Aleluia.
Aleluia. Amados e amadas, estenda a sua mão para cá. Vamos abençoar os dízimos e as ofertas. Pai, no nome de Jesus, Senhor, a Deus, nós abençoamos os dízimos e as ofertas da tua casa, Senhor. A Deus, que venha sobejar, multiplicar. A Deus, na tua casa. Senhor, assim também na casa dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui da tua igreja em Itaipuaçu. Deus, Senhor, multiplica na vida dos seus, Senhor. Abre portas, traz, Senhor, as bênçãos dos céus, Senhor. Opera, Senhor, na vida de cada dizimista, de cada ofertante da tua casa, Senhor. Deus, dando vitória, Senhor, no nome de Jesus. Pai, Senhor, nós oramos, Deus, pelos pedidos de oração, Senhor, que aqui estão, Senhor, onde há petições diversas, Senhor. Pedidos de conversões, de curas, de emprego, de uma casa, Senhor, de um carro. Deus, Senhor, olha para o teu filho e olha para a tua filha. Deus, nós oramos assim, te pedindo, te clamando, Senhor, para que o Senhor venha operar o milagre, Deus. Assim nós cremos, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados e amadas, alguns avisos. O primeiro aviso é que sábado que vem tem o quê? O que tem sábado que vem? É o aniversário da igreja. E você não pode ficar de fora desse aniversário. E até o dia 7, hoje é dia 7. Opa, é hoje. Estava testando vocês, saber se vocês sabiam que dia era hoje. Então até hoje, você tem que trazer a segunda metade, traz à noite, ou faz um pix à noite, a segunda metade da parcela, que ficou R$40 para o adulto. Criança menor de 6 anos não paga, até 11, R$20, ok? Então traz. A irmã Daniela também mandou várias mensagens, né, para algumas pessoas. Por exemplo, ela me pediu: pastor, eu vou querer uma oferta tal para comprar meio quilo de tocinho. Ela falou comigo, então eu vou fazer lá o pix lá, dar oferta lá para ela comprar lá meio quilo do tocinho. Vamos falar a verdade, comi uma farofa com churrasco sem um tocinho, tem que ter um torresminho ali, né? Um negócio ali, olha. Tem que ter negócio, é bom, né? Nós temos mulheres aqui que cozinham muito bem, ok? Então ela vai pedir uma ofertinha para comprar um arroz, coisa assim, bem simples, que não fica pesado para ninguém. O endereço já foi divulgado no grupo e a gente vai estar reforçando durante a semana, porque às vezes você não viu naquele dia, vai ver depois. Então, está sendo capitaneado aí pela irmã Ana, pela Daniela, esse evento maravilhoso. Vai ter jogo de vôlei, pastor Luiz já trouxe a rede, já deu para o Eduardo lá, vai ter jogo de vôlei, tem piscina, tem uma mesa de sinuca, é um ambiente muito agradável, é uma casa bem grande, com um quintal enorme, então vai ser um momento assim de confraternização especial da nossa igreja. Afinal de contas são 22 anos, né? Então tem que comemorar, né? Começou aqui pequenininha, começou com uma célula, com um grupo aí. Está a igreja aí, graças a Deus, nesse tempo, nesse momento, com Jesus sustentando, né? E uma outra situação, o dia 24 e dia 25, que é quarta e quinta-feira, não teremos o culto. Mas o culto de Natal é no domingo, é dia 21, ok? Então faremos o culto aqui normal, de domingo, onde vai ser o culto do nosso Natal. Porém, no dia 31, nós queremos fazer o culto aqui na igreja, a virada aqui do ano, com orações, com louvores, né? A gente vai entrar em 2026, já afiado, né? Temos a campanha que está tendo as quartas-feiras, que encerra a quarta-feira agora, que está debaixo da mão de Deus.
Então nós vamos estar aqui. Então nós precisamos saber, você que está nos assistindo em casa, nós precisamos saber quem vai vir participar. Pastor, que horas vai ser esse culto da virada? 10 da noite. Vai iniciar às 22 horas, vai até a meia-noite. Aí a gente rompe o ano aqui, nós vamos para as nossas casas, amém? Aí você vai em casa e se abastece antes, você dá uma abastecida antes, né? Vem aqui fortezinho para o culto, aí depois continua, né? Em casa lá, comemorando com os seus, com a sua família, amém? Então, irmã, vai ter uma lista ali hoje à noite? Então, hoje à noite, aí você não vai estar aqui hoje à noite, Jane não vai vir à noite, para não dirigir. A Jane vai mandar o nome, eu vou estar aí, vou bota meu nome aí. Então, mas a gente precisa saber quem vai estar conosco, até para a gente saber o tipo de planejamento de culto que nós vamos fazer. Amém? Aleluia? Todos os recados finalizados? Amém? Glória a Deus. Hoje é a última ceia do ano. Você que não veio cear pela manhã, por qualquer motivo, venha à noite. Venha estar conosco à noite para cear. Amém? Pastor Luiz, todos os recados dados. Amém? Aleluia. O ano novo, quarta-feira continua a campanha. Veio fazer parte dessa campanha, é o encerramento. É o encerramento da campanha. Já falamos aqui, vai ter uma lista para o ano novo e para pagar a outra metade da festa, que vai ser maravilhosa. Amém? Estenda a sua mão, fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estenda a sua mão assim para você receber a bênção apostólica. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja na face da terra. E a igreja diz: palmas para Jesus. Deus te abençoe.